Os pilotos não podem comer refeições iguais quando estão trabalhando. Imagine que você está em um voo transoceânico. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico. Os comissários de bordo entregam os pratos do jantar. Todos estão apreciando a massa. O molho tem um gosto meio engraçado. Provavelmente está tudo bem, afinal você está comendo uma refeição de avião. Ela não vai ter o gosto de um prato de restaurante 5 estrelas. O tempo passa. Ah não, você estava certo. Tinha mesmo algo errado com a comida. Mas se todos os passageiros tiverem o mesmo problema, os pilotos também terão. Para evitar que ambos fiquem fora de serviço, os pilotos são aconselhados a não comer a mesma refeição ao mesmo tempo. Nesse cenário, se um piloto se sentir mal, o outro pode substituí-lo. Quero dizer, esta não é uma regra declarada imposta pela Administração Federal de Aviação, mas a maioria das companhias aéreas fazem suas próprias regras sobre este assunto. Os comissários de bordo têm acesso a equipamentos ocultos, como desfibrilador, tanque de oxigênio, extintor de incêndio e fita adesiva. Mas provavelmente o equipamento mais interessante que eles possuem são algemas. Esses objetos existem para proteger os passageiros de outros, e às vezes deles mesmos. Acontece que os comissários de bordo têm tudo o que precisam para desarmar um encrenqueiro. Óculos de sol de aviador ficam legais nos pilotos dos filmes, mas na vida real eles não usam óculos polarizados. Em primeiro lugar, eles têm um efeito de redução de brilho, o que pode causar alguns problemas na cabine. Um piloto tem que ler os instrumentos, mas as coisas na cabine de pilotagem, como monitores LCD, emitem luz polarizada. Portanto, um piloto com óculos polarizados descolados não consegue ler os visores com 100% de eficiência. Os pilotos não devem usar esses óculos simplesmente por questões de segurança. Imagine o brilho do reflexo vindo do para-brisa de outro avião e o piloto não ver por causa dos óculos de sol polarizados. Já notou um buraco na cauda de um avião? Bem, a maioria dos aviões comerciais tem. Da próxima vez que você entrar em um avião, olhe mais de perto. O buraco tem um nome chique, Unidade Auxiliar de Energia, ou UAE. Parece um buraco por fora, mas na verdade é um motor de turbina escondido. Na maioria das vezes, a UAE permanecerá desligada durante todo o voo. Ela começará a funcionar quando o avião pousar, fornecendo energia para as luzes da cabine, ar-condicionado e componentes eletrônicos do cockpit. No entanto, não subestime o poder da UAE. Ela também pode fornecer a energia necessária para dar partida nos motores principais. Você assistiu a um vídeo do Incrível e aprendeu o que é UAE. É um quebra-gelo perfeito. Infelizmente, você não está de bom humor. Só quer pegar o avião, pousar e começar suas férias. Mais uma vez, há apenas uma porta para embarcar. Você está no final da fila. Por que os aviões geralmente não têm várias portas? Segundo os especialistas, o maior problema é que a ponte ocupa muito espaço. Quando se embarca em uma aeronave pela frente e por trás, ela ocupa 2 vagas. Isso não é o ideal para os administradores. Os terminais recém-reformados ou construídos tendem a ter embarque duplo em comparação com os terminais mais antigos. Mudando o cenário, vamos passar para um navio de cruzeiro. Existem passagens escondidas e portas secretas em navios. Estes segredos vêm de alguém que entende do assunto. Os funcionários do navio trabalham principalmente em sua área designada. Como um trabalhador se desloca de um lugar a outro sem usar as escadas e portas usadas pelos passageiros? Há uma rede de corredores e escadas ao redor do navio, usados apenas pela tripulação. Falo sério quando digo portas secretas. Elas se misturam com as paredes, então passam despercebidas por aqueles que não sabem onde elas ficam. Talvez você possa tropeçar em uma por acidente. Aqui está uma pista. Preste atenção nas paredes perto das escadas dos hóspedes. Tente pensar nesses gigantescos navios de cruzeiro como metais flutuantes. Isso me leva a um fato divertido. As paredes da cabine do navio de cruzeiro são magnéticas. Imagine que você está viajando para vários países a bordo de um navio de cruzeiro. Uma viagem de 1 mês. Você coleta ímãs com o tema de cada destino e decora a sua cabine. Os verdadeiros fãs de cruzeiros conhecem essa mágica magnética, então já levam alguns ganchos magnéticos em sua bagagem. Dica legal: use os ganchos magnéticos para ter mais lugar para suas coisas em sua cabine. Pendure roupas e acessórios, cartões postais ou chapéus. Por falar em navios, por que alguns têm pequenos buracos jogando água constantemente? Para manter o porão livre de água. Com o tempo, a água se acumula dentro do porão e uma bomba remove a água automaticamente dali. Os navios não têm faróis. Usar faróis pode evitar acidentes.
Se eles são usados em carros, por que não em navios? Os faróis são uma fonte de luz, e a luz que sai deles é refletida na fonte de luz em algum momento. Com carros, por exemplo, os faróis funcionam porque a área que você deseja iluminar é estreita, e você pode agir facilmente se vir um obstáculo na estrada. Para os navios, isso é super difícil. A fonte de luz deve ser forte o suficiente para iluminar a área que o capitão deseja ver. Grandes navios cargueiros, por exemplo, precisam de mais de 1,5 km para parar ou agir. Além disso, imagine o quão brilhante deve ser a luz do navio para iluminar toda essa área à frente. A visibilidade deles é graças a diferentes tipos de luzes chamadas luzes de navegação. Elas são pequenas, mas práticas, e iluminam de maneira padronizada para que os navios possam se ver. O interessante é que eles não apenas notam um ao outro no escuro, como também entendem os movimentos e direções um do outro. Aqui está um exemplo. Imagine um navio com duas luzes de navegação. A da frente é mais baixa, próxima ao piso do navio. A outra, nas costas, é alta. Isso significa que a embarcação vai para a direita. Ele pode passar com segurança pelos outros navios sem atingi-los. Os trens não têm cintos de segurança. Isso é um pouco estranho. Sempre que tem um acidente relacionado a trens, surge esse assunto. Praticamente em nenhum lugar do mundo são usados cintos de segurança em trens. Vários estudos têm sido feitos sobre esta questão. Alguns deles criaram simulações de acidentes e os resultados foram surpreendentes. O uso do cinto de segurança em um trem pode aumentar o número de lesões. Nos carros, os cintos são altamente eficazes na proteção do passageiro e são usados o tempo todo. A lógica por trás do cinto de segurança é proteger a pessoa quando uma colisão causa uma desaceleração rápida. Mas os trens carregam tanto impulso que não param rapidamente. Em um avião, os passageiros usam cinto de segurança na decolagem, durante o pouso e se ocorrer turbulência. Não existem tais coisas para trens. Entrar e sair de uma estação não é um risco alto. Especialistas acreditam que focar e fazer investimentos são outras formas de melhorar a segurança ferroviária. Agora você está viajando de trem. Você olha para fora da janela, há pequenas pedras ao longo dos trilhos para te acompanhar na viagem. Essas pedras são formalmente conhecidas como lastro ferroviário. Elas têm uma função muito importante, fornecendo suporte e manutenção aos trilhos. No entanto, elas não estão ali por mera coincidência. Agora, olhe para as pedras mais de perto. Você pode notar que não há uma única pedra cortada regularmente nos trilhos. Isso porque elas não são pedras uniformes despejadas aleatoriamente nos trilhos. Cada rocha tem bordas afiadas e abruptas. As bordas afiadas se prendem umas às outras, protegendo a ferrovia de fortes concussões. Elas facilitam a drenagem da água da chuva forte e impedem de crescer grama e outras ervas daninhas. Agora imagine substituí-las por pedrinhas redondas. Elas vão sair rolando. Por fim, o lastro se espalhará e os trilhos irão se desfazer. E esta é a última coisa que você deseja, especialmente se for um passageiro naquele trem. O cinto de segurança dos bancos dos passageiros tem uma alça de tecido. Quando submetida a uma grande quantidade de pressão, a costura dela se rasga para que o excesso de tecido ajude a amortecer os passageiros. Os poucos centímetros extras podem fazer uma grande diferença em uma circunstância terrível. No entanto, essa alça não existe no lado do motorista. Como o motorista está bem perto do volante, é mais seguro não ter essa alça. Os cintos de segurança foram originalmente inventados em meados do século XIX, embora essa tecnologia não tenha sido utilizada até os anos de 1960. A tecnologia sensorial pré-colisão ajudou a desenvolver e aprimorar os cintos de segurança e outros recursos. Prevendo efetivamente a colisão do carro, a tecnologia direciona os cintos de segurança para apertar automaticamente, alinhando os airbags e garantindo que os freios sejam pré-acionados a fim de reduzir o choque. Todos os anos ocorrem 6 milhões de acidentes de carro, o que explica por que todos os carros ainda devem continuar a desenvolver recursos de segurança não apenas para aliviar os acidentes, mas para proteger as pessoas de forma mais eficaz dentro dos carros. Os materiais que compõem a carroceria dos carros só começaram a ser substituídos nos últimos 25 anos, variando de ligas de alumínio e magnésio à composição de fibra de carbono. Esses materiais mais leves não apenas permitem uma viagem mais eficiente em termos de combustível, mas também garantem que quando um carro sofre um acidente, sua estrutura permita uma zona de deformação. Quando um carro atinge outro objeto, a zona de deformação absorve a energia da colisão.
Embora isso pareça causar mais danos ao carro, ajuda a evitar o impacto nos passageiros. Os para-choques dianteiros e traseiros são muito subestimados. E devido à sua longa história de uso em carros, não dá para imaginar quando foi que não os utilizamos. Eles foram inventados no final de 1800. Os para-choques evoluíram ao longo dos anos a ponto de nem percebermos que eles estão lá. Mas estão, esperando silenciosamente sob as coberturas externas com sua espuma compressível ou plástico em torno de uma barra rígida reforçada. Todas as janelas do seu carro são feitas de vidro, mas o para-brisa é feito de uma versão inquebrável. Ele é laminado, então seja lá o que bater nele, você pode ter certeza de que não haverá cacos de vidro caindo nos bancos dianteiros. O vidro normal foi usado até a década de 1950. À medida que os veículos se tornaram mais notáveis, eles fizeram modificações para garantir a segurança. Os airbags parecem ser outro recurso comum que sempre esteve lá. Na verdade, eles foram originalmente inventados em 1968 e estavam à frente de seu tempo. Lentamente ganharam popularidade e, por meio de precauções de segurança para os carros, acabaram se tornando obrigatórios apenas em 1998. Desde então, eles eram, a princípio, apenas um airbag dentro do volante. Hoje, dependendo do veículo, podem ser localizados no carro todo, garantindo a proteção de todos os passageiros em potencial. Sensores de colisão conectados a um computador de bordo detectam quando ocorre uma colisão e os acionam, inflando em milissegundos e fornecendo uma segurança amortecida em um piscar de olhos. Pode ser difícil prever o clima e ainda mais determinar a tração na estrada. No final da década de 1960, o sistema de frenagem anti-bloqueio, ABS, foi implementado nos veículos. Antes disso, foi usado em muitas aeronaves com projetos que remontam a 1908. Logo, esse sistema se tornou uma necessidade para todos os veículos, garantindo a manutenção da tração em superfícies escorregadias e o controle total na frenagem. Hoje, o ABS avançou tanto que as últimas variações garantem maior detecção quando há fortes ventos cruzados. O controle de cruzeiro, inicialmente inventado em 1948, está em constante desenvolvimento ao longo de muitas décadas. O atual controle de cruzeiro adaptativo garante que, quando o carro estiver em velocidade constante e detectar um carro mais lento à frente, ele ajustará a velocidade para corresponder ao carro da frente. Outras variantes avançadas também podem garantir que o carro pare completamente ao identificar que o carro da frente fez o mesmo. É fácil esquecer de manter os faróis altos ligados ao dirigir na estrada longa e solitária por muitas horas. Os faróis altos automáticos estão rapidamente se tornando mais comuns. Módulos de câmera de alta tecnologia podem determinar facilmente que tipo de luz está passando e ajudar a garantir quando o farol alto será necessário. Embora as versões de faróis altos automáticos existam desde os anos de 1950, elas contavam com sensores sensíveis à luz não muito confiáveis. As novas variedades podem identificar as fontes de luz, seja do sol, seja diretamente da luz de um carro ou até mesmo do reflexo de uma placa, garantindo que você não cause problemas para outros motoristas. É uma dor de cabeça ter que garantir que não há ninguém naquele canto semivisível, o ponto cego, que causa cerca de 400 mil acidentes por ano. Sensores solares nos para-choques traseiros dos veículos e sistemas de monitoramento de ponto cego observam e identificam faixas adjacentes. Com luzes piscando no painel ou por bips, eles alertam o motorista, dizendo que um veículo pode estar na pista ao lado. Dessa forma, ajudam a aliviar as muitas preocupações que o ponto cego causa. 1,6 milhão de acidentes rodoviários são causados por uso associado de celular e direção. E a fadiga normalmente causa até 10% de todos os acidentes de carro por ano. O monitor de atenção do motorista ajuda a diminuir ambas as estatísticas. Ele funciona por meio de sensores que monitoram os movimentos do carro e a quantidade de correções de direção, para garantir que o motorista esteja atento à estrada. Quando o sistema identifica que o motorista não está completamente acordado ou está levemente distraído com o telefone, ele emite sinais para sugerir que é hora de dar uma pausa. Os pneus estão entre os componentes mais críticos do seu carro, com uma relação estreita com qualquer caminho que você tomar. Muitos recursos de segurança dependem dos próprios pneus para suas finalidades independentes.
É por isso que é super importante garantir que os pneus estejam sempre nas melhores condições. Os sistemas de monitoramento da pressão dos pneus verificam o ar dos 4 pneus, garantindo que você saiba quando eles precisam aumentar a pressão para evitar que estourem. A constante evolução das tecnologias garante que você fique seguro em trechos mais longos de estrada. Os avisos de saída da faixa focam as linhas da estrada, assegurando que o carro permaneça dentro delas. Sempre que um carro começa a derrapar em uma linha na estrada sem sinalizar que vai fazer isso, o recurso baseado em câmera identifica e sinaliza para o motorista. O recurso que ajuda a manter dentro da faixa segue o mesmo método de identificar quando o carro está invadindo a faixa limítrofe. Quando chegar muito perto, ele reajustará a direção e centralizará o carro na faixa apropriada. Carros mais avançados têm recursos de direção autônoma. Os sistemas de piloto automático aprimoraram o controle de cruzeiro, não só permitindo que o veículo ande na faixa pretendida, mantendo uma velocidade definida, mas também mudando de faixa quando necessário, tornando a viagem cada vez mais eficiente. Alguns recursos de segurança estão virando tendência em modelos de carros em todo o mundo. Como exemplo, temos a visão noturna usando câmeras termográficas para observar pedestres e animais próximos. Ela entra na tela de infoentretenimento voltada para frente, identifica os objetos a partir de suas impressões de calor. Estima-se que existam mais de 1,4 bilhão de carros em uso em todo o mundo. À medida em que a população mundial aumenta, espera-se que o número de carros acompanhe esse crescimento. Os recursos de segurança continuarão a se adaptar além do que conhecemos hoje. Os faróis infravermelhos serão adaptados para ser usados em condições de baixa visibilidade, como tempestades, neve e neblina. Eles serão capazes de melhorar a visibilidade do motorista em todas as condições, sem afetar a visão dos motoristas que passam. Os sistemas de substituição do motorista em breve poderão monitorar e identificar o comportamento humano. Seja por conduta imprudente na estrada ou por outras precauções de segurança, os carros terão a funcionalidade de assumir o controle total de si mesmos, garantindo a segurança dos passageiros e do motorista. Os para-brisas de realidade aumentada já estão em desenvolvimento inicial, projetando alguns reflexos indicadores do painel no para-brisa. Portanto, é bem possível que em breve todos os alertas e as direções necessárias dos mapas apareçam bem na frente do motorista, para assegurar que ele nunca tire os olhos da estrada. Os airbags não serão usados apenas dentro do carro para garantir a segurança dos passageiros. Eles também serão ativados do lado de fora, assim que identificarem uma colisão definitiva. Os airbags vão inflar para fora, cobrindo toda a parte externa do carro e reduzindo drasticamente o impacto. Pode ser algo tão avançado que a carroceria do carro nem precisará ser polida. Espera-se que a tecnologia futura dos carros seja progressiva a ponto de os próprios carros terem sua forma de comunicação, não com motoristas humanos, mas com outros carros. Imagine, carros se comunicando entre eles e compartilhando informações à medida que identificam bloqueios ou problemas nas estradas ou padrões climáticos preocupantes. Tudo isso garantirá a rota mais eficiente e segura possível. Você sai pela porta da frente e entra no carro. Não dá para escapar. Tem uma tarefa a ser feita e não será agradável. Você precisa de mantimentos. Você só precisava de papel higiênico e algumas laranjas, mas, de alguma maneira, saiu do mercado com 4 sacolas de compras. Acontece. Só tem que colocá-las no porta-malas. Ah, espere. Ele está cheio. Tem um monte de coisas antigas lá e você iria doar. Você também não vai jogar suas compras no banco de trás, pois elas podem virar e cair. Aqui está a solução. Compre alguns mosquetões, aí pegue o apoio de cabeça do banco do carro e suba ele um pouco. Agora você tem espaço para colocar os ganchos ali. Aí é só abrir os mosquetões e pendurar as sacolas. Perfeito! Ah, você gostou dessa dica? Bom, aqui vão mais alguns conhecimentos para tornar a sua vida de motorista um pouco mais fácil. Todos nós já passamos por dias extremamente quentes e ensolarados. Aqueles dias em que você só deseja ter algo para beber na mão. Hoje é um dia desses. No mercado você comprou um refri do tipo que precisa de um abridor de garrafa. O único problema é que você não tem um. Não se preocupe, está vendo essas coisas de metal no cinto de segurança? Elas mantêm você seguro, mas também tem o formato exato de um abridor de garrafas. Fácil. Você ainda tem algumas caixas de DVD antigas por aí? Tire a poeira e prepare-se para fazer uma capa para o som do carro. Aqui está o que você precisa fazer. Pegue uma tesoura e corte as beiradas. A ideia é criar uma capa plana, quase como se fosse de papel.
O resto é fácil. Você só vai até seu carro com a sua capa nova, corta quaisquer pedacinhos extras e a posiciona sobre o sistema de som, para que não caia. Aí então, tudo o que precisa fazer é fechá-la. Ela irá manter o som bonito e limpo e, além disso, ninguém terá más intenções. Ixi, você saiu para dar uma volta, mas deixou o suporte do telefone em casa. Talvez você precise usar o GPS um pouco. Talvez precise fazer algumas ligações ou gravar aí para o seu mais recente vlog dirigindo por aí. Então, é necessário improvisar um pouco. Coloque a mão embaixo do assento e pegue alguns elásticos que você obviamente não está usando para nada. Nada ali embaixo? Verifique no porta-luvas. Bingo! Em seguida, enrole um ou dois deles bem firmes ao redor da saída de ar e coloque o telefone no meio. Se você fizer isso direitinho, terá um suporte para telefone feito em casa para quando estiver em apuros. Se você fizer errado, bem, pode chamar de arte moderna. Se você acabou de tirar sua carteira de motorista ou até mesmo está com um carro novo e ainda não está familiarizado com a sensação, há um truque simples que você pode usar para pegar o jeito do seu novo poçante. Pegue uma garrafa de plástico e coloque-a na frente do seu carro. Depois, basta passar por cima da garrafa algumas vezes, para frente e para trás. Isso ajudará a sentir exatamente onde estão as rodas e o tamanho da frente do seu carro. Ok, então você sente que tem um lado artístico escondido, mas tem medo de não ter talento. O que você precisa é do parceiro perfeito para artes, seu carro. Pegue alguns pequenos frascos de tinta e coloque-os em uma fileira, ali no trilho da garagem do seu carro. E então, coloque uma tela branca bem na frente deles. Dá para usar um pedaço enorme de papelão, um lençol esticado ou um papel branco bonito. Agora, aqui está a parte divertida. Volte para o carro, ligue o motor e passe por cima deles. Eles vão espirrar tinta em toda a tela e criar uma arte abstrata e única. Parabéns! Você é oficialmente um artista. Quando se está fazendo trilha de carro, seu maior inimigo pode ser suas pálpebras, que ficam sempre caindo. Se isso acontece com você, da próxima vez que você for fazer uma viagem, leve junto um colchão inflável. Caso estiver se sentindo um pouco sonolento na estrada, encoste em algum lugar seguro, coloque seu colchão inflável no banco de trás e tire uma soneca revigorante. Você vai acordar se sentindo renovado, pronto para pegar a estrada novamente. Você pode até deixar o colchão lá atrás, pronto para quando quiser descansar novamente. Se você estiver viajando com um amigo, ele também pode sentir sono durante uma longa viagem. Esse truque é um pouco mais fácil. Compre para o seu carro uma daquelas capas fofas para o cinto de segurança. Seu copiloto pode apenas inclinar a cabeça para o lado e tirar uma soneca. Só esperamos que ele não ronque. Seus espelhos podem ser muito pequenos para mostrar exatamente o que você precisava ver na estrada. Os tais pontos cegos podem ser irritantes, e você pode ficar com o pescoço dolorido de tanto torcer cada vez que muda de faixa. Com um espelho de 180 graus novo e aprimorado, você não terá que ficar fingindo ser uma coruja. Imagine isso. Agora você tem 4 pessoas dentro do carro. Seu amigo ao seu lado, dormindo com aquela incrível capa de cinto de segurança que você instalou. E 2 outros amigos entediados no banco de trás, jogando nos telefones deles. Antes da viagem, como um bom anfitrião, você carrega seu tablet para que eles possam assistir a um filme ou a outra coisa qualquer. Mas quem vai querer segurar um tablet por 2 horas? É só usar um desses suportes para tablet prontos para uso que você pode enganchar no banco da frente. Fica como uma daquelas telas sensíveis ao toque que tem nos aviões novos, com centenas de filmes para escolher, do gosto do passageiro. Que ótimo anfitrião! E os passageiros do banco traseiro merecem ainda mais conforto. Pegue algumas ventosas e faça um lugar para guardar coisas extra. Seus amigos nem sabiam que precisavam disso. Eles podem pendurar um pano para bloquear o sol, um saco de salgadinhos, um ventilador portátil. Fica perfeito, até que você acidentalmente baixe o vidro da janela. O porta-malas é mais como um vulcão de bagagem do que um armário arrumadinho. É uma bagunça. Então, por que não improvisar um sistema com divisórias feito em casa para manter as coisas organizadas? Você pode usar madeira ou apenas algumas boas caixas de papelão. Um compartimento para comidas, um para papéis inúteis, um para bagagem e outro para aquele mapa que você não usa há 10 anos. Estou me esquecendo de algo? Se sua viagem for longa, suas costas podem começar a doer e... você se esqueceu de levar seu colchão inflável. É só colocar um travesseiro de apoio lombar sob o assento e puxá-lo quando estiver com dor. Nem todos nós somos bons em estacionar. Vamos ser realistas. Você pode arranhar um pouco seu carro de vez em quando não é muito cuidadoso. Pegue algumas daquelas incríveis galinhas de borracha que berram quando são apertadas. Aviso, você vai parecer ridículo, mas nunca mais arranhará seu carro. Ok, pegue-as antes de estacionar e prenda-as nos cantos dianteiro e traseiro do carro.
Quando chegar muito perto de um poste ou parede, ou do carro de outra pessoa, as galinhas darão o ar da graça. E se você continuar mesmo assim, elas funcionarão como um para-choque macio para proteger a pintura. Você voltou para casa, a viagem foi um sucesso e agora seu carro está muito sujo. Existem alguns pontos que você simplesmente não consegue alcançar. Tudo bem, pegue um pouco de slime. Sim, você ouviu corretamente, slime. Coloque nos pontos onde a sujeira simplesmente não sai. Essa gosma vai colar na outra gosma. Agora é só remover tudo. Não sabe o que é slime? Você está convidado para uma noite divertida no YouTube. Você tem um amigo peludo que gosta de passear no banco de trás do carro? Claro, ele te faz companhia, mas... Uau! Como perde pelo! Olha só todos aqueles pelos que ele deixou de presente de agradecimento. Valeu! Você ama seu cachorro, mas... Vamos combinar? Por que ele não pode simplesmente perder os pelos no quintal? Ok, discurso canino encerrado. Pegue uma capa de assento traseiro, também conhecida como cobertor, longa o suficiente para cobrir o assento e o encosto. Aí, mesmo que seu amigo canino se mexa, todos aqueles pelos extras irão direto para a capa. Apenas lembre-se de lavar ela também. Afinal, você não quer pelos por toda a sua roupa limpa. Os pneus do trem de pouso não estouram porque são projetados para uma carga de 4 a 5 vezes maior que a necessária durante o pouso. A roda em si pode quebrar, mas o pneu não vai estourar. Esta pequena dica, baseada na psicologia das pessoas, pode ajudá-lo a escolher a fila mais rápida no aeroporto. Se houver várias filas no check-in, opte pela da esquerda. Você provavelmente chegará ao balcão mais rapidamente dessa maneira. A maioria das pessoas é destra e intuitivamente escolhe o lado direito. Sua pele geralmente fica um pouco seca durante o voo. Isso acontece devido aos baixos níveis de umidade na cabine. Carregue um bom hidratante com você para manter sua pele hidratada a bordo. Você sabe que os pilotos de avião sempre comem refeições diferentes antes de um voo? Dessa forma, se um deles tiver intoxicação alimentar, o outro poderá assumir o controle da aeronave. As mesas de bandeja do avião são uma das superfícies mais sujas dentro da cabine. Então, certifique-se de lavar as mãos com frequência. E limpe essa mesa com um lenço antibacteriano para se livrar de todas as bactérias que vivem lá. Se você estiver sentado em um assento no corredor, poderá ter mais espaço para esticar as pernas. Basta apertar o botão na parte inferior do apoio de braço mais externo. Isso moverá o apoio de braço para cima, dando-lhe mais espaço para as pernas e evitando que o apoio de braço fique apertando você. Aqui está uma razão pela qual as luzes da cabine são apagadas. Os passageiros precisam se acostumar com a escuridão caso ocorra um pouso de emergência à noite. Dessa forma, seus olhos já estão acostumados com a ausência de luz, o que facilita a evacuação. Os comissários de bordo pedem que você abra persianas para que possam ver o que está acontecendo lá fora. Dessa forma, eles podem escolher a melhor maneira de evacuar os passageiros em caso de emergência. Quase todos os aviões de passageiros são branco, já que essa cor reflete melhor os raios solares e impede que o avião esquente. Outra boa razão é que a tinta branca é mais barata. Além disso, trabalhadores e engenheiros podem facilmente notar danos em uma superfície branca. É melhor evitar tomar decisões importantes durante um voo. Seu cérebro não recebe oxigênio suficiente nessa altitude, o que afeta negativamente o seu funcionamento. Goma de mascar, balas duras e balas de menta podem ajudá-lo a evitar aquela irritante pressão no ouvido durante a decolagem e pouso, mas não por causa das balas em si. Você se sente melhor graças ao processo de engolir. Bocejar também ajuda. Quanto à goma, ela também ajuda a se livrar do mau hálito causado pelo ar rarefeito em altas altitudes, que puxa a umidade para fora do seu corpo. O ar seco pode fazer você se sentir como se estivesse ficando resfriado. O ar na cabine seca o nariz e a garganta, como se você tivesse sintomas de um resfriado. Esses sintomas geralmente desaparecem logo após o pouso. A água usada para fazer café e chá a bordo nem sempre é limpa o suficiente. Sim, muitas empresas usam filtros de água muito bons agora, mas ainda assim é melhor pedir água engarrafada se você estiver com sede. Esse pequeno triângulo na parede da aeronave sobre o seu assento significa muito para comissários de bordo. Esses triângulos marcam as janelas através das quais você pode ver indicadores intermitentes. Isso sinaliza a retração do trem de pouso e o fechamento das abas. Digamos que os pilotos descubram que há algum problema. Nesse caso, um comissário de bordo corre para a janela necessária para verificar o que está acontecendo. Mas para os passageiros, este é o melhor lugar para fotos, já que se pode ver as asas perfeitamente. Assentos no meio da cabine, acima das asas, são os melhores se você costuma sentir enjoo. Esta região é mais equilibrada e agita menos durante turbulências.
Se você tende a ficar nervoso durante o voo, faça algum exercício físico não muito tempo antes de embarcar no avião. Um treino rápido ajuda a diminuir seus níveis de estresse e faz com que seu corpo libere endorfinas, os hormônios da felicidade. Além disso, essa atividade física compensa as horas que você passa parado. As turbinas estão localizadas sob as asas, diminuindo o custo dos reparos dos motores e tornando o acesso mais rápido e fácil. Anteriormente, elas costumavam ser colocadas na cauda. Requeria equipamentos caros e muito mais tempo para reparos. Quando começaram a instalar os motores abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Imagine que você está voando em um balão de ar quente. Está vendo o sistema de queima instalado sob o saco, também chamado de envelope? Aquece o ar dentro, o que faz o balão subir. Então, a turbulência é o mesmo ar quente, mas criado pela natureza. Quando o ar esquenta, ele sobe um avião. Quando fica mais frio, a aeronave cai e os passageiros sentem como se estivessem andando de montanha-russa. Um fluxo de ar quente deixado por outro avião também pode causar turbulência. É comum na maioria dos voos, mas geralmente a turbulência é tão leve que os passageiros nem sentem. Você sabia que os aviões podem voar mesmo depois que um motor falha? Os pilotos podem controlar essa emergência e pousar a aeronave com segurança. Os passageiros podem sentir uma ligeira inclinação durante o voo, mas na maioria dos casos nem ficam sabendo que o avião está voando com apenas um motor. Seus olhos recebem oxigênio diretamente do ar. Ele não é entregue pelo sangue. Assim, seus olhos podem se sentir um pouco secos durante o voo. Leve colírio na sua bolsa. Ajudará a manter seus olhos úmidos. É proibido transportar grandes volumes de líquidos a bordo, porque algumas substâncias perigosas podem se dissolver facilmente na água. Se um avião tem que pousar na água, suas asas se tornam um travesseiro capaz de salvar vidas. Tanques de combustível vazios também ajudam as aeronaves a se manterem à tona. Por sinal, pode levar de 10 minutos a 60 horas para o avião afundar. Tudo depende do modelo, das condições climáticas e das habilidades dos pilotos. Aqueles comissários de bordo sorridentes que você encontra quando entra na cabine, geralmente escondem as mãos atrás das costas. Eles estão contando as pessoas que entram no avião para garantir que todos os passageiros estejam a bordo. Apesar de tudo o que falam sobre a comida do avião, na verdade, ela não é tão ruim. O problema é o seu paladar. Não é tão aguçado, já que o ar na cabine deixa sua boca seca. Também afeta o seu olfato. É por isso que as companhias aéreas adicionam muitas especiarias e sal às suas refeições. É verdade que seu cabelo cresce mais rápido durante o voo? Na verdade, não. Os cientistas não conseguiram provar isso. Esse mito surgiu na primeira parte do século XX, quando alguns passageiros notaram que os seus pelos curtos no rosto haviam crescido durante o voo. É normal que as pessoas tenham dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Você sobe a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos. Essas mudanças acontecem muito rápido para o corpo se ajustar. Os cintos de segurança nos aviões passam pelo seu abdômen para evitar que você bata contra o teto em caso de turbulência. Quando isso acontece, a aeronave começa a se mover para cima e para baixo, e seu cinto segura você com segurança. Os cintos nos carros protegem as pessoas de colisões horizontais. Os aviões têm proteção especial contra raios. Mesmo que seja atingido por um, os passageiros não sentirão. Os aviões são cobertos com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica, mas não a deixa entrar no avião. Eletrônicos e tanques de combustível também têm proteção extra. Os assentos de avião são tão desconfortáveis porque as companhias aéreas tentam encaixar o maior número possível de passageiros na aeronave. É por isso que há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais significam 12 passageiros a mais. Além disso, as empresas tornam os assentos mais leves para economizar nos custos de combustível. Até mesmo um peso extra aparentemente insignificante pode custar milhares de dólares a uma companhia aérea. E por sinal, o seu assento tem um revestimento resistente ao fogo. É necessário para evitar que um incêndio se espalhe em caso de acidente. Trabalhadores aeroportuários transportam bagagem não coletada para centros especiais. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, a bagagem é colocada à venda em lojas especializadas. Você não podia usar seu telefone em um avião no passado, já que os telefones celulares eram realmente perigosos para a navegação. Seus sinais de rádio poderiam interromper as configurações na eletrônica da aeronave. As máscaras de oxigênio caem não apenas durante uma turbulência forte, mas também quando a pressão do ar dentro da cabine muda drasticamente. Os passageiros ficam bem se colocarem suas máscaras de oxigênio, mas tais casos são considerados uma emergência. E os pilotos fazem o possível para descer rapidamente a uma altitude segura para que os passageiros possam respirar sem máscaras de oxigênio.
Cada avião que transporta mais de 19 passageiros deve levar um machado a bordo. Você o verá instalado como um dispositivo de combate a chamas. Dessa forma, se houver um incêndio elétrico, os membros da tripulação podem cortar a cabine ou outros painéis, e os pilotos podem quebrar o para-brisa se algo de ruim acontecer e as pessoas precisarem evacuar. Os aviões de passageiros são, em sua maioria, brancos para protegê-los da radiação solar e seus efeitos, e precisam ser resfriados em aeroportos de países extremamente quentes, enquanto os passageiros estão entrando ou saindo. A tinta branca brilhante pode refletir a luz do sol de volta. Ela também protege algumas partes feitas de materiais compostos e evita danos, uma vez que há maior radiação ultravioleta em grandes altitudes. Os aviões comerciais devem atingir pelo menos 250 km por hora para obter estabilidade e segurança na decolagem. Alguns menores podem manter a altitude mesmo a 50 km por hora. Mas quando as velocidades são tão baixas, a aeronave pode facilmente ficar desestabilizada e até falhar na decolagem. Os trilhos brancos que ela deixa para trás, também conhecidos como rastros, são formados por causa do vapor d'água, que é produzido durante a combustão do combustível nos motores. Quando o avião atinge sua altitude de cruzeiro de 10 mil metros, as temperaturas ficam bastante baixas, cerca de menos 55 graus. Como é muito frio, então a água se transforma em partículas de gelo. O tempo que os rastros vão permanecer visíveis depende principalmente da umidade. Quanto mais alto for o nível dela, maiores serão os trilhos e mais eles permanecerão perceptíveis mesmo após o avião ter desaparecido. Aeronaves em todo o mundo são atingidas por raios quase diariamente. Uma em serviço comercial regular recebe um deles uma vez por ano, em média. A frequência com que isso acontece depende de alguns fatores. Primeiro, quantos pousos e decolagens cada uma realiza, já que os relâmpagos caem principalmente em altitudes entre 4.500 e 1.500 metros. Também depende da localização. Por exemplo, é mais provável que um avião seja atingido por um raio perto do Equador do que em outras partes do mundo. As aeronaves modernas são projetadas para resistir aos raios. Elas têm que passar por testes especiais de relâmpagos para provar que podem suportá-los. Os voos acontecem principalmente em altitudes de até 11 quilômetros. Existem alguns benefícios, como o ar mais rarefeito ou a produção de menos resistência aerodinâmica, o que também significa menos consumo de combustível. As temperaturas lá em cima são mais baixas, o que torna os motores a jato mais eficientes. Essa parte da atmosfera também é menos turbulenta, e isso ajuda a tornar as viagens mais suaves. Alguns aviões já foram para o espaço, mas não os que você vê no aeroporto. Esses são os clássicos, que precisam de ar para subir. O espaço é basicamente um vácuo. O primeiro a chegar lá foi projetado há cerca de 70 anos. Durante seu primeiro voo, gerou sustentação e estabilidade, usando suas asas finas e atarracadas. E viajou mais de 5 vezes na velocidade do som. Há pelo menos 1 sextilhão de planetas no nosso universo. Para se ter uma ideia de quão grande é esse número, a Terra pesa quase 1 sextilhão de vezes mais do que alguns animais como o urso. Nenhum desses planetas é cúbico, triangular ou de qualquer outra forma. São todos redondos. No início, um planeta é apenas uma nuvem de poeira e rochas que gira em torno de uma estrela central. Poeira e pequenos pedaços se atraem por causa da gravidade e continuam fazendo isso até formarem uma bolha, que começa a atrair mais matéria. Ela cresce e fica maior, até que termine de coletar tudo pelo caminho. As forças gravitacionais atuam igualmente em todas as direções para que essa bolha adquira uma forma redonda, mas não perfeita. Nosso planeta, por exemplo, é quase uma esfera, mas com uma protuberância no meio, que está lá porque a Terra está girando. Cada vez que ela faz isso ao redor do seu eixo, a parte do meio se desloca mais do que o topo. A área do Equador se move mais rápido do que a dos polos. E quanto mais rápido se gira algo, mais se joga isso para fora. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Ele é uma onda, por isso se move mais rápido em uma substância mais densa. Partículas próximas umas das outras, como em substâncias mais densas, se chocam com mais facilidade. A água é mais densa. Há 800 vezes mais partículas em uma garrafa de água do que em uma do mesmo tamanho cheia de ar. As bolhas são redondas porque ocorrem quando uma película fina, como a de água com sabão, retém o ar. As moléculas dessa partícula se atraem e assim ficam juntas, e também formam uma esfera, porque essa é a menor área possível que envolve qualquer determinado volume. Elas não podem ficar menores porque existe ar preso dentro. Você pode transformar seu lápis em diamante.
Se aplicar uma temperatura de 1.400 graus e uma pressão de 55.000 atmosferas, conseguirá transformar o grafite em diamante. Na verdade, são duas variações de um único elemento químico, o carbono. Os diamantes não são usados apenas em joias, mas para diversos fins, como ferramentas de corte para dispositivos eletrônicos. Os castores são construtores incríveis, capazes de criar estruturas ribeirinhas interessantes e complexas. Eles as fazem para se proteger de animais selvagens que podem ir atrás deles, como lobos ou ursos, mas não da maneira que dê para ver logo de cara. Na verdade, os castores não vivem nas represas. Eles apenas as usam como uma barreira para formar uma espécie de piscina ou lago com águas mais profundas. É nesse corpo de água que fica a verdadeira casa deles. É como uma pequena ilha ou um chalé em forma de cúpula. Trata-se de uma área seca onde esses animais ficam seguros. Eles também podem armazenar seus alimentos lá. Essas piscinas são profundas o suficiente para que os bichos terrestres as evitem. Os castores cavam túneis subaquáticos que são as entradas para suas casas. Se um predador ou algum outro perigo estiver chegando, eles conseguem escapar rapidamente para um lugar seguro. Há animais que dormem em pé, como zebras, elefantes, cavalos e alguns pássaros. Os flamingos, por exemplo. As vacas são capazes de fazer isso, mas preferem deitar. Para dormir em pé, as asas de avião são lisas, para permitir que o ar flua facilmente ao redor da sua superfície, reduzindo assim a resistência durante o voo. Então, por que adicionar esses ganchos amarelos convexos? Eles obviamente pioram a aerodinâmica. Sim, eles fazem isso, mas também são necessários para a sua segurança. Imagine um avião fazendo um pouso de emergência em mar aberto. Tudo está indo bem, a aeronave está deslizando na água. Em seguida, barcos de resgate chegam no local para evacuar os passageiros. Eles saem do avião através de saídas de emergência localizadas acima das asas. Antes que a porta se abra, o tobogã de evacuação infla. Os passageiros precisam caminhar na asa e descer pelo tobogã. Mas a superfície da asa está escorregadia por causa da água. Eles podem cair e se machucar. Para evitar isso, os comissários instalam uma corda de resgate. Ela é presa por uma extremidade à porta e pela outra à borda da asa, passando por esses ganchos. Durante a evacuação, as pessoas usam essa corda como um corrimão para não cair. Os barcos de resgate também podem ser presos à asa com uma corda e esses ganchos para que o mar não carregue as pessoas para longe do avião. Por sinal, o avião pode ficar na água por de 10 minutos a 60 horas, dependendo do modelo, das condições climáticas e das habilidades do piloto. As saídas principal e de emergência têm alças extras para os membros da tripulação. Durante uma evacuação, as pessoas podem entrar em pânico e acidentalmente empurrar os comissários de bordo. Para evitar quedas, eles se seguram nessas alças. Um cinto de segurança em um avião tem um propósito ligeiramente diferente do que no seu carro. O do carro protege você de um acidente horizontal. Quando um avião está passando por turbulência, ele está tremendo para cima e para baixo. O cinto impede que você bata no teto. Os comissários de bordo têm algemas para passageiros problemáticos. Se alguém se comportar mal e interferir no voo, eles têm o direito de algemar o encrenqueiro ao seu assento. Para fazer isso, eles usam algemas policiais ou de plástico. Este é o máximo que pode ser feito durante o voo. Em seguida, eles denunciam a pessoa que causou problemas ao aeroporto e a entregam à polícia após o pouso. Durante uma emergência, máscaras de oxigênio caem automaticamente. Elas têm uma função a mais que talvez você desconheça: equalizar a pressão e evitar pânico. A pressão do ar pode mudar devido à turbulência, então, entre outras coisas, as máscaras ajudam os passageiros a manter a calma. Seu assento é o seu porto seguro. Aquele colete salva-vidas debaixo dele não vai deixar você se afogar. Além disso, a superfície do assento é feita de material impermeável. Se entrar água na cabine, o assento evitará que você congele, já que não vai se molhar. Também há prova de fogo. A capa pode impedir que o fogo se espalhe pela cabine. Mas o mais importante, pode salvá-lo das chamas. Claro, você provavelmente nunca terá que usar esse recurso, mas é bom se sentir seguro, não? Você pode usar a mesa no assento à sua frente como uma rede. Basta amarrar um cinto, um cobertor ou uma toalha ao redor da mesa e esticar os pés. Você deve ter percebido triângulos pretos na parede acima de alguns assentos. Para você, como passageiro, eles podem indicar os assentos que têm a melhor vista das asas, onde é possível tirar as melhores fotos do voo. Mas os triângulos não foram criados para sua câmera. Os tripulantes monitoram a condição da aeronave através das janelas sob esses sinais. Suponha que as asas congelem, o motor pegue fogo ou o piloto receba um sinal sobre algum problema. Nesse caso, a tripulação se moverá rapidamente para os triângulos e avaliará a situação.
E aí está você, sentado sob o triângulo, olhando para a asa e pensando: por que as asas estão localizadas na parte inferior do avião? Elas poderiam ser instaladas acima das janelas ou bem no meio. Na verdade, alguns aviões têm as asas centrais ou acima das janelas, e cada versão tem os seus motivos. O motor e as turbinas ficam sob as asas. É muito mais fácil consertá-los, já que eles estão perto do chão. E em caso de pouso de emergência no mar, as asas atuam como boias de resgate. Elas ajudam a manter o avião na água. Tanques de combustível vazio sob a asa também podem ajudar o avião a permanecer à tona. Mas essa posição tem certos riscos. Na pista de decolagem, detritos podem entrar nas turbinas. Felizmente, é improvável que isso aconteça, já que são feitas regularmente limpezas cuidadosas nas pistas. Aviões com asas centrais têm menor resistência ao ar. É por isso que caças e aeronaves supersônicas são construídos dessa maneira. Grandes aviões de carga têm asas na parte inferior do casco. Graças a isso, a aeronave fica perto do chão. Facilita durante o carregamento. Além disso, é mais seguro pousar em pistas despreparadas com asas altas, já que os detritos não entram nas turbinas. A aerodinâmica desses aviões funciona melhor graças a essas asas. Eles sofrem menos resistência ao ar e entregam a carga mais rapidamente. O oxigênio dentro das máscaras é uma combinação de produtos químicos. O transporte de tanques de oxigênio é muito caro para a companhia aérea. Eles ocupam muito espaço e aumentam o peso, o que leva ao consumo extra de combustível. Portanto, se usa um gerador químico de oxigênio. Está localizado no painel acima da sua cabeça. Há um pequeno tanque com compostos de bário, sódio e potássio. Eles se misturam e criam uma reação química quente que libera oxigênio e o passa para a máscara. Pequenos orifícios nas janelas evitam que o vidro quebre. A pressão do ar dentro da aeronave é muito mais forte do que a externa. A diferença é tão grande que o ar pode simplesmente quebrar o vidro do outro lado. Para evitar isso, são feitos esses pequenos furos. O ar penetra lá e reduz a carga na janela. Por sinal, as janelas têm essa forma redonda pelo mesmo motivo. É ideal para uma distribuição igual do ar. Se fossem quadradas ou triangulares, correntes de ar com umidade se acumulariam nos cantos. Isso levaria à destruição. Além disso, a água não se acumula graças a esse orifício. As janelas são feitas de vidro triplo. O vidro externo recebe a pressão. O do meio serve para compensar a diferença de pressão. A terceira camada protege a segunda dos passageiros que gostariam de tocá-la. Tecnicamente, o avião poderia voar com uma camada, mas seria perigoso. Também é instalada proteção extra para as rodas. Elas experimentam cargas enormes durante o pouso. Mas não se preocupe, elas não vão se quebrar. Os pneus podem suportar uma pressão de 5 a 7 vezes maior do que a que são submetidos. Está vendo a placa banheiro na porta? Tem uma trava secreta embaixo dela. Os comissários de bordo podem destravar a porta pelo lado de fora. Então, não espere total privacidade. Claro, é proibido que outros passageiros façam isso. A tripulação só pode abri-la em caso de emergência. Quando os comissários de bordo caminham pela cabine durante o voo, eles sempre tocam as prateleiras superiores acima dos assentos. Eles não estão verificando se os compartimentos de bagagem estão fechados. Ao longo da parte inferior desses compartimentos, há alças na forma de bordas irregulares. Os comissários de bordo se seguram nelas para não caírem. É uma coisa muito conveniente, especialmente para aqueles que não gostam de tocar nos assentos com passageiros sentados a caminho do banheiro. Tem um motivo importante pelo qual as turbinas são instaladas sob as asas. Anteriormente, elas eram localizadas na cauda do avião para melhorar a aerodinâmica do voo. Se um dos motores parasse de funcionar, a cabine não tremeria tanto. Sim, os aviões podem voar com apenas uma turbina funcionando. Além disso, as asas eram mais finas e simplificadas graças às turbinas da cauda, o que também era bom para a aerodinâmica. Mas descobriu-se que essa localização significava custos adicionais. O motor ser localizado na cauda não favorecia a manutenção. Ele era colocado em um lugar alto, então as pessoas precisavam de equipamentos especiais e tempo extra para realizar o serviço de manutenção. E, é claro, isso afetava o preço das passagens. As turbinas começaram a ser instaladas sob as asas para economizar dinheiro e tempo. Você já notou a luz piscando na cabine antes da decolagem? Isso acontece quando o piloto desconecta um avião da fonte de alimentação do aeroporto e muda para a fonte de alimentação de bordo. Essa transição rápida pode causar essa oscilação na energia. Um mecânico de Illinois foi chamado para rebocar um veículo que sofreu um acidente. Ao se aproximar do Ford Ranger capotado, de repente ele foi tomado por uma inspiração. A maioria das pessoas só veria um carro destruído.
Mas esse cara viu um tipo de veículo totalmente novo. Ele então pegou 2 picapes, uma Ford Ranger e uma Ford F-150, e passou 6 meses trabalhando em um estranho veículo novo. Com os 2 carros juntos, ele criou a ilusão de que havia apenas um. Com espaço suficiente para passageiros, ele é legalmente aprovado para rodar na estrada. Com as 4 rodas no topo todas girando de forma autônoma alinhadas com as da estrada, ele cria confusão por onde passa. Sim, e parece bastante estranho, mesmo perfeitamente estacionado. A importância de comer verduras é algo que muitas empresas atacadistas tentam transmitir aos seus potenciais compradores. Uma empresa na Inglaterra chamada Birds Eye foi além. Ela construiu um carro em forma de ervilha para divulgar seus produtos. Sobre o chassi de um kart off-road e com muitas peças de Fusca. Pode parecer um brinquedo, mas não é. Pois é equipado com um pequeno motor Honda. Essa pequena ervilha pode atingir 100 km por hora. Infelizmente, você não a verá em nenhum lugar na estrada, pois seu único objetivo era comercial mesmo. Mas esse carro ganhou muita fama com os anúncios. Há rumores de que muitas pessoas até perguntaram como poderiam comprar esse veículo estranho. Em 1964, um Jeep pequeno e leve chamado Minimoke foi projetado nos Estados Unidos. Eles o ofereceram à Grã-Bretanha acreditando que ele se adequaria ao terreno deles. Ainda assim, o carro foi rejeitado por sua baixa distância do solo e portas laterais abertas que não eram totalmente adaptadas para o clima inglês. Ele ainda foi oferecido para locais de climas mais quentes, como Portugal e Austrália. A ideia era que pudesse ser usado para turismo, sendo uma maneira fácil de se locomover, mas sem qualquer outro uso para atividades divertidas, como dirigir com tração nas 4 rodas, ele perdeu popularidade. Ainda assim, com a introdução de motores elétricos, ele está voltando. Bem, não é surpresa, a altura em relação ao chão está maior, os bancos mais confortáveis e o preço também está bastante acessível. O carro custa cerca de $21 mil. No início do século XX, os carros começaram a dominar as ruas. Alguns deles eram movidos a vapor e eram super barulhentos. Havia até veículos elétricos, mas como não podiam andar fora das cidades, também não emplacaram. Mas teve um outro com um design estranho. No início da década de 20, o Leia Helica foi inventado. Ele também foi chamado de o avião sem asas. Nesse carro, o motorista senta na frente com o passageiro sentado atrás. O corpo aerodinâmico do Leia Helica é estruturado de forma semelhante a um avião. Ele era feito principalmente de compensado, com uma grande hélice na dianteira para empurrar o carro para frente. O designer acreditava que todo o peso das peças normais de carro adicionava um peso desnecessário. Na época, o aço era incrivelmente importante para outros usos, e a estrutura leve foi a solução. Pesando cerca de 250 quilos, esse veículo pode atingir velocidades de até 171 km por hora. Tudo isso parece fantástico, mas havia uma séria desvantagem. O carro era incrivelmente barulhento e, para proteger os ouvidos, as pessoas tinham que usar capacetes, como se estivessem em um avião de verdade. Não é a melhor opção para uma viagem, mas surpreendentemente 30 deles foram vendidos. Com a escassez de combustível na década de 1940, os inventores tentavam encontrar formas alternativas de transporte. Os veículos elétricos voltaram a ser vistos depois de ficarem na prancheta nos últimos 30 anos. Assim, um carro elétrico novinho, Love Electric, foi projetado em 1938 e depois construído em 1942. Ele era um veículo de 3 rodas em forma de ovo, com espaço para apenas um passageiro. Esse ovo sobre rodas era alimentado por uma bateria. Uma carga completa era suficiente para esse pequeno ovo viajar até 101 km. Ele poderia andar pelas estradas em sua velocidade máxima de 70 km por hora. Esse pequeno carro também era bastante leve, com apenas cerca de 350 quilos. Eu gostaria de ter um carro assim hoje, porque ele caberia em qualquer vaga de estacionamento. Bônus! Não havia pontos cegos nesse carro. Ele tinha uma visão de 270 graus ao seu redor. Mas, infelizmente, não emplacou. Apenas um foi feito. A engenharia alemã sempre teve um alto padrão de automóveis. E um modelo, o Amphicar, levou essa indústria a outro patamar. Um carro que também pode ser conduzido na água e funcionar como um barco.
Ao dirigir em velocidades modestas na estrada, as rodas ficam ligeiramente mais baixas do que o normal, mas uma vez na água, as rodas dianteiras funcionam como lemes. Ele podia navegar a uma velocidade de até 12 km por hora. Os projetistas sabiam que não era o melhor barco ou carro, então o anunciaram como o melhor barco para dirigir na estrada e o melhor carro para navegar na água. Na verdade, era bem bom enquanto embarcação para navegar. Muitas pessoas ficaram surpresas por não haver vazamentos, mesmo se deixado atracado por várias horas. Ele ganhou popularidade e quase 4.000 veículos foram vendidos na década de 1960, inspirando vários outros modelos de veículos anfíbios na indústria automobilística. Alguma vez você já quis alugar uma limusine? E se a limusine cruzar com um avião? Um cara decidiu que queria combinar seu amor por um avião 727 com a capacidade de dirigi-lo na estrada. Primeiro, ele encontrou um avião. Em seguida, retirou as asas e a cauda e prendeu a carroceria do avião a um ônibus Mercedes-Benz. Então ficou meio que um ônibus normal disfarçado de avião. Com 16 metros de comprimento, tornou-se a maior limusine do mundo. Ela tem espaço suficiente para 40 pessoas e ainda pode alcançar até 200 km por hora. O cockpit está praticamente preservado. No entanto, um volante foi substituído para conduzir a limusine por razões óbvias. A escada dobrável original ainda funciona, tornando-a uma boa recepção para os passageiros enquanto embarcam na limusine Boeing. Surpreendentemente, ela está registrada para ser conduzida na estrada e você pode até alugar essa limusine de 24.000 libras. No início do século XX, os motores dos automóveis tornaram-se muito mais eficientes e a disponibilidade de gasolina acessível ajudou os automóveis a realmente dar o pontapé inicial. Em 1927, os projetistas de automóveis inventaram algo realmente chique. Conheça o Bugatti Royale. Foi o carro mais luxuoso já feito. Com 6,4 metros de comprimento e pesando 3.000 quilos, quase o dobro do peso médio de um sedã feito hoje em dia. No entanto, na época de sua criação, houve um grande declínio nas economias ao redor do mundo. Infelizmente, esse carro luxuoso não foi um sucesso. Até mesmo a realeza da Europa não teve interesse em uma compra tão extravagante. 25 foram planejados para ser fabricados, mas como o interesse diminuiu, apenas 3 foram vendidos. A linha de produção cessou com apenas 7 construídos no final. O projeto do motor foi baseado em um motor de aeronave francês e é o maior já construído. Mas, após a falha do Bugatti Royale, os motores restantes foram reutilizados para os trens de alta velocidade recém-construídos para o sistema ferroviário francês. Em 1930, o inventor John Archibald Purves criou algo que acreditava ser o veículo de alta velocidade do futuro. Ele se inspirou nos desenhos feitos por Leonardo da Vinci. John sentiu que o homem brilhante estava no caminho certo. Ele então criou o Dynasphere, um veículo monorrodado movido a eletricidade. Essa roda singular de 3 metros de altura, feita de treliça de ferro e coberta de couro, pesava cerca de 450 quilos. O banco do motorista e o motor eram conectados e montados sobre rodas. A princípio, a direção só era possível quando o motorista se inclinava para um dos lados, mas depois foi implementado um volante para facilitar. Ele podia atingir até 50 km por hora. Houve algum interesse nisso como uma atividade divertida para a praia. E também foi feita uma versão modificada com 8 lugares. Mas infelizmente, a visão do designer que almejava ver uma roda gigante ocupando as rodovias em vez de carros não se tornou realidade. Provavelmente porque ele ainda não encontrou uma maneira própria para parar de se mover, podendo bater em alguma coisa.